para morrer. Eu sou assim, tremendamente apaixonado. Ele é demais, gente. Cristo é algo. Estava vendo o testemunho de algumas pessoas que foram estudar Jesus e acabaram se convertendo. Eu acho maravilhoso isso, mas como que Jesus faz essas coisas? O capítulo 10 de Mateus, ele é riquíssimo nas verdades que nós precisamos saber. Esta noite, vou ficar com a primeira parte deste versículo e com todo o capítulo. Eu quero apresentar para vocês nessa noite, eis que eu vos envio. Jesus dizendo que Ele está te enviando. E o capítulo 10 inteiro de Mateus, queridos, ele traz algumas revelações sobre Jesus, que elas são assim, fundamentais para o fortalecimento da nossa fé. Então eu quero apresentar este que nos envia. Capítulo 10 de Mateus é o capítulo que apresenta-nos o embrião da igreja, Jesus dando os seus primeiros passos para formar a igreja. Se você acompanhar comigo dos versículos de 1 a 4, você vai encontrar Jesus, 12 primeiros discípulos, e nomeando-os como apóstolos. Olhem para o versículo de número 1 do capítulo 10 de Mateus. E chamando, preste atenção, os seus, pronome, ou melhor, Jesus estava identificando aqueles homens como sendo dele. Essa identificação cabe a todos nós, que de uma forma ou de outra nos sentimos tocados por Jesus. Aí, ao chamá-los, Jesus os capacita. Aí aparece aí o nome dos 12 discípulos. Envia, escolhe quem jamais escolheríamos, irmãos. E homens que, se soubéssemos o que Jesus sabia sobre esses homens, jamais nós os reuniríamos. Mas já aqui na apresentação deles, a gente já vê que já era o suficiente para nós, com os nossos olhares, com a nossa percepção de mundo agora, com as nossas análises de currículo, nós jamais ajuntaríamos estes 12 homens. Só para vocês terem uma ideia, havia discípulos aqui que eles não podiam nem sentar perto. Publicano era um da pátria por ser um cobrador de impostos, e Simão, nacionalista, um partido político de ultradireita assim mesmo, eles eram nacionalistas, eles defendiam. Então Simão e Mateus sozinhos em algum lugar, Simão tentaria matar Mateus, tendo a compreensão que estava fazendo a vontade de Deus. Olha a doideira de Jesus, e bota esses caras tudo em um grupo de 12. Jesus é demais. Isso me chama muita atenção. O próprio Judas, que aí no texto Mateus já vai dizer que aquele que o traiu também era um indivíduo complicadíssimo. Esse nome Judas Iscariotes, o seu nome vem de uma raiz grega, de uma espada da sua época, de um punhal curvado assim, que era chamado sicarios. E havia um grupo de extrema esquerda, que eram meio que terroristas assim, e que faziam parte, eles usavam esse punhal, essa adaga um pouco curvada assim, que a gente vê nos filmes do Oriente, e esses Iscariotes, há uns estudiosos que dizem que é o apelido de Judas, porque ele era um sicarios, que era esse grupo de extrema esquerda aí. E Jesus coloca esse povo tudo ali, dando uma visão para nós do que seria a igreja. Aqui no grupo de Jesus, além desses políticos, você tem aqui os pescadores, representantes dos empresários, você vai ter aqui de tudo, até funcionário público, no caso de Mateus, um estereótipo do que seria a igreja. Mas
Ao contrário, porque eu não juntaria esses 12 discípulos, eu não chamaria eles para a minha equipe. Ao contrário o que a NASA faz, querido? Você já estudou, você já percebeu os pré-requisitos para um astronauta? Gente, são tantos pré-requisitos, eles só mandam para o espaço os mais preparados, os mais fortes, os que conseguem passar por aquele teste. Olha Jesus escacha a brincadeira, gente. Jesus, ele nos desafia. Jesus, ele pega os menos preparados, os mais inseguros. Jesus já estava deixando bem claro, gente, olha para mim, Jesus dizendo, a minha especialidade vai ser fazer dos piores os melhores, amém? Vamos aplaudir Jesus por isso, queridos. Essa galera, o pior grupo na minha avaliação, mas Jesus já deixava bem claro, não, eu vou fazer isso. Ele jamais desistiu de dar a cada um, essa é a prática de Jesus também, a cada um daqueles discípulos. Gente, vai vendo os discípulos, eles só pisavam na bola, eles só davam bola fora, eles só respondiam errado, as perspectivas deles, eu fico assim, falo assim, meu Deus do céu, interessante, de vez em quando, alguns deles acertavam, mas ali estava Jesus, deixando bem claro, olha, eu escolhi vocês, eu jamais desistirei de lhe dando oportunidade para que vocês acertem, não vou aliviar ninguém das consequências dos seus erros, mas eu estarei junto com vocês para você suportar tanto as consequências quanto os desafios da sua vida. Eu tenho uma crença, queridos, vou parar de falar crença, eu tenho uma crença pessoal, isso não existe, né? Eu errei 33 anos antes, mas agora eu vou parar de errar. Eu tenho uma crença de que todos esses discípulos, esses 12 discípulos, poderiam ter dito não para Jesus quando eles foram vocacionados, quando eles foram chamados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, é difícil dizer não para Deus, sabia? Quando a coisa é muito explícita, e Agostinho, Santo Agostinho, ele tem uma teoria sobre a graça irresistível, e eu concordo com Agostinho sobre essa graça irresistível. Quando somos inundados pela graça de Deus, isso é irresistível, não dá para resistir. A gente até tenta por um tempo, e aqui vale falar sobre a minha experiência. Gente, o que eu relutei sobre essa ideia de ser quem eu sou hoje, eu achava doideira, assim, eu falei assim, Senhor, que história é essa? Quando eu recebi o chamado para ser pastor, eu falei assim, eu não sei, eu não gosto do jeito que a igreja é, eu não gosto dos hinos que tocam na igreja, eu não gosto da roupa que o pastor veste, eu não gosto do jeito que o pastor fala, eu não gosto. Aí eu falei, mas como é que você vai me chamar para esse meio? Eu falei assim, o senhor está chamando um lobo por meio das ovelhas? Mais ou menos. Mas o Senhor, a graça de Deus foi tão resistível, ele falou assim, calma, relaxa, eu estou com você, eu vou no tempo e no meu modo, eu vou lhe dar uma igreja que gosta da maioria das coisas que você gosta, que vão me amar do jeito que você gosta que eu seja amado. Aí sabe o que Deus me fez? Me deu você, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua vida, pela sua vida. Eu amo a minha igreja, eu sou apaixonado pela minha igreja, e hoje, todas as vergonhas que eu faço vocês passarem, são assim, de vez em quando eu falo assim, ai meu Deus do céu, por que o pastor foi falar isso, por que o pastor foi pregar assim, por que o pastor, mas vocês suportam, depois vira tudo piada, todo mundo dá risada, e os erros mais graves que eu cometo, ninguém tem coragem de tocar no assunto, vai besta, fala para o pastor, então fica assim, eu amo vocês, porque sou privilegiado, Jesus tem feito isso conosco, e a graça dele foi irresistível para mim. Mas esse que nos envia, olha esse Cristo, gente, além de pegar esse povo, eu gostaria que vocês soubessem que quem nos envia porque cada um de nós temos uma missão. Olha aqui para mim, não importa, não pense que as pessoas que têm missão são aquelas que no status
ou no diagrama da igreja ou da religião que temos, elas têm um título, ou têm um cargo, ou não. Olha aqui para mim, por favor. Se você tem algum interesse pelo Evangelho, e todos que estão aqui, e todos, já conseguiu, Valtinho? Ainda não? Já está transmitindo? E todos que estão aqui, todos que estão acompanhando, se você tem um interesse, não, eu quero saber o que é o Evangelho, já vai se encontrar com a sua missão. Quem está em busca de Jesus, encontra com Jesus, e Jesus já te envia, vai. E é legal Jesus, porque Ele vai mandar você, se você nunca ouviu a voz de Jesus, você vai ouvir agora. Seja o melhor que você puder em tudo que você faz. Você pode ter, seja o melhor namorado que a sua namorada pode ter, seja o melhor noivo, seja o melhor pai, seja o melhor profissional na sua área, seja o melhor, essa é a sua missão, e você vai encontrar um monte de gente que não concorda comigo, e essas pessoas vão se apresentar com você como lobos, mas eu não vou falar dos lobos hoje, eu quero falar só de Jesus. Hoje eu quero apresentar para vocês quem nos envia. E quem nos envia, queridos, tem sua prioridade, e de uma maneira muito linda assim, ele deixa bem claro, que na prioridade de Cristo, ele não precisa de muita coisa, para alcançar aqueles que ele tem como prioridade, ele não precisa de bens materiais, ele não precisa de roupas lindas, ele não precisa de armas, ele precisa de você. Olha que coisa maravilhosa, acompanhe comigo o versículo de número 5, depois que Jesus apresenta-nos os 12 apóstolos, ele diz assim no versículo de número 5 do capítulo 10 de Mateus: Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Prioridade de Jesus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu amo essa versão da Bíblia da Revista Atualizada. Você vai ver, olha, haverá um juízo para quem não quis a bênção, mas é comigo, diz o Senhor. Não é você que vai condenar, não é você que vai castigar, não é você. Amém? Posso ouvir um amém? A igreja está nesse lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém agora? Posso ouvir um aplauso agora? Chegamos no versículo chave de hoje, mas esse versículo não vai ser usado hoje. Versículo 16: eis que vos envio, conforme eu já li para vocês, como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudente como a serpente e inofensivos como as pombas. Eu ainda vou falar sobre os lobos, eu ainda vou falar sobre a prudência da serpente, eu ainda vou falar sobre a simplicidade da pomba, mas não hoje. Hoje eu quero falar sobre Jesus. Eu quero apresentar para vocês aquele que nos envia. Foi isso que queimou no meu coração. Falou: não vai mais para outro lugar dentro desse capítulo, a não ser falar de mim. Falei: deixa comigo, Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor, eu vou falar do Senhor. Queridos, o que nos envia sabe quem é quem, ele sabe quem é quem, ele conhece o potencial do ser humano. Ele sabe que você é capaz de ser um Cristo aqui na terra, mas também de ser um diabo aqui na terra. Por isso que ele fala que ele envia-nos para o meio de lobos. E quando a gente for falar sobre os lobos, e não será hoje, eu não vou falar de lobos hoje, mas esse Cristo sabe, ele sabe de que o ser humano é capaz de ser esse abençoador, mas o ser humano é capaz também de fazer grandes males uns para os outros, e os discípulos seriam alvos desses males. Os lobos
mas o que nos envia, Ele nos capacita. Gente, olha aqui para mim, por favor, você que está em casa também. Não há, olha a frase que o pastor vai dizer: não há quem se dispõe a ser usado por Deus que não receba toda a capacitação para esta missão. Deus não vai te mandar você fazer nada do qual antes Ele não te capacite. Então pode ir, se disponha, não se sinta incapaz. Talvez você tenha alguns modelos assim: eu queria pregar como o Márcio Masqueto. Talvez você nunca vai conseguir pregar como o Márcio Masqueto. Mas eu queria cantar como o André. Esquece. Eu queria ser tocar bateria como o Yuki. Você pode até tocar, se prometer que você vai tocar tão bem quanto o Yuki, que ganhou uma bateria, está todo metido, não estou nem falando com a gente mais, só porque tem bateria nova, brincadeira. Mas eu queria, não se sinta incapaz, Deus, Ele vai capacitar você dentro das suas limitações. Olha o que o texto diz: quando vos entregarem, não vos dê cuidado, versículo de número 19, com o que haveis de falar, porque àquela mesma hora ministrado o que haveis de dizer. Olha, Deus capacitando, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Quem vos envia te capacita. Queridos, os próximos versículos aqui, eu vou usá-los quando eu estarei falando sobre o enviar no meio dos lobos. Mas eu quero falar de Jesus, dos versículos 21 ao versículo 27, ou melhor, do versículo 21 ao 23, eles serão, eu vou dissecar mais essas realidades desse texto quando eu estiver falando sobre os lobos. Não perca essa mensagem sobre os lobos, porque ela é muito reveladora. Então, na próxima mensagem, eu não quero falar de lobo hoje. Eu só quero dizer uma coisa para vocês: lobo a gente não enfrenta, a gente evita. Jesus vai falar assim, para a gente dar umas fugidinhas, mas eu vou falar sobre eles depois. Mas eu quero falar sobre quem nos envia. Gente, olha aqui para mim. Quem nos envia. Vocês lembram que eu estou tirando esse quem nos envia da expressão que Cristo usou no versículo de número 16: eis que vos envio. Ele nos envia. Quem nos envia se coloca como o alvo a ser alcançado, como o padrão a ser alcançado. Jamais devemos querer ser mais que Jesus, mais crente que Jesus. Tem gente que exige mais coisa do que Cristo exige. Tem gente que quer pregar o que Cristo não pregou. Jesus, Ele quer que nós tenhamos a Ele como nosso padrão. Não querer ser mais, mas também não se contentar com ser menos. Não dá, mas a gente precisa. Eu me lembro de uma música que cantávamos, eu não sei se é do Vencedores, que dizia assim: fazer o que seu filho fez, Senhor, é tão difícil imitar, mas uma coisa eu vou fazer, vou tentar. Nunca deixe de tentar. Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim, aqui no versículo de número 24: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, esse é o nosso alvo, e o servo ser como o seu senhor. E olha, e não fique com frescurinha não, tá? Porque se o Cristo foi chamado de Beelzebu, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais nós. Quantos apelidos vão dar, quantos nomes feios vão dar para nós? Então relaxa aí, não fique achando que você não, se
perseguiram Jesus, vão nos perseguir também. Aí Jesus também diz para nós assim: olha, portanto não os temais, coisa de lobo, não temar lobo não, lobo eu vou falar sobre os lobos ainda. Mas irmãos, há uma expectativa de Cristo que nós o tenhamos como nosso alvo a ser alcançado, não querer ser mais e não se contentar em ser menos. Crentes que têm o seu mestre como alguém a ser imitado, não só admirado. Quem nos envia, queridos, deixa claro que o nosso bem mais precioso só é alcançado por Deus, que está no controle de tudo, mas está no controle de tudo mesmo. Olha que coisa linda, irmão. Olhe para esse texto, vê se esse texto não é aliviante. Fala, ainda bem, Senhor, pode me enviar, porque saber disso me tranquiliza. Olha assim, olha, em qualquer cidade, versículo, desculpa, pulei o papelzinho aqui. Versículo de número 28, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está se falando de Deus aqui. Não se vende 2 passarinhos por 1 centavo ou por 1 cetil, nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Tudo está no controle desse Deus. Quem vos envia deixa bem claro, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Gente, tem uma galera aqui que não dá muito trabalho para Deus não, né? Esse pessoal que não tem cabelo, os careca não dá muito trabalho para Deus. Bom seria se assim fosse, os cabelos curtinhos, cabelos ralos, mas eu fico olhando para algumas pessoas aqui que tem um monte de cabelo. Não é o nosso caso, né, Sivaldo? Não estou falando de você não, meu irmão. Eu fico olhando assim, olha quantos cabeludos. Você dá um trabalho para Deus, hein, Shirley? Misericórdia. Deus fala assim, agora, como é que eu vou cuidar da Shirley? Como que eu vou cuidar da Lorena? Olha os cabeludos daqui da igreja. Chechel então é moleza, Deus nem olha para ele, olha só. Gente, mas é legal a gente saber disso, né? Que Deus, Ele deixa bem claro assim, ó, que nós somos o bem mais precioso dEle. Olha o versículo de número 31, ele diz assim, ó, vós valeis muito mais do que todos os passarinhos, não temais, pois valei vós mais do que muitos passarinhos. Você é o bem mais precioso para Deus. E é legal isso, né? Que o próprio Deus Ele que nos dá acesso à coisa mais valiosa que nós temos, que é a nossa vida. Olha, portanto, para o versículo de número 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Deus cuida da gente de uma maneira tão individual, gente. Ele até avisa que vai ter complicações nessas esferas. O que nos envia nunca nos deixou a margem para os nossos... Jesus nunca deu margem para a gente ser essas pessoas cheias de mimimi que a gente é agora. Ai, minha família, ai, meu pai, ai, minha mãe. Não, ele avisou que a coisa ia ser difícil. Ele avisou que quem o confessaria ficaria exposto a crises familiares. Ele não aliviou que ia ser facinho. Não, ele falou que ia ter problema sim. Isso pode acontecer na casa de todos. Isso tem acontecido. Então a gente não pode nem reclamar, mas também, Senhor, mas só ver o filho que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu. Não, Jesus até avisou que essa relação de nora e sogra ia ser complicada. Ele que falou aqui, ó. Até que a gente entende, então, Cristo já sabia que essa coisa não seria fácil, mas Ele nos envia e Ele não deu margem para a gente ser um bando de dengoso que reclama de tudo. Ele falou que ia ser difícil, gente. E para que nós fixemos bastante, olha o que nos envia. O que nos envia tem um amor imensurável, porém
exigente. Deixa eu explicar isso. Jesus não economiza amor para ninguém, mas é um amor exigente. Nós estamos lascados diante do amor de Deus. As pessoas ficam esperando o castigo de Deus, as pessoas ficam esperando maldição de Deus, as pessoas ficam, mas sabe o que Deus faz? O método mais extraordinário que tem: amar em primeiro lugar. Se não der certo, Ele ama em segundo lugar, e se não foi bastante, Ele ama em terceiro lugar, e se não deu certo, Ele começa tudo de novo. Este é um método de Deus, este é o método de Deus. Ama-nos de maneira imensurável, porém Ele é exigente. Olha as exigências de Deus, gente. Ele te ama tanto, no, parou, não, ama. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável. Este é o amor de Deus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo de número 37. Olha como o amor de Deus é exigente. Ele te ama, tudo que você precisa Ele te ama. Aí Ele vem e diz assim, ó: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Aí Ele fala do grande valor que temos e só Ele pode nos dar. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Por que somos enviados para a morte? O título da mensagem hoje é essa: enviados para morrer. É isso mesmo? Enviados para morrer. É nessa hora que eu entendo que quem me envia pede para que espiritualmente eu morra junto com Ele. Daí é porque Paulo fala que eu estou crucificado com Ele. Perder toda a sua vida por amor a Ele, para que você então tenha mesmo só o que Deus pode te dar, a verdadeira vida. Quem perder a sua vida por mim, acha-la. Daí porque Jesus se apresenta em João 14,6 como sendo o caminho, a verdade, o caminho, a verdade, eu não ouvi, irmãos. O caminho, a verdade, Vocês estão aí, eu estou feliz com isso. Quem nos envia então, gente, deixa bem claro: ó, eu amo vocês, mas o meu amor é exigente. Eu quero ser prioridade na sua vida. E isso é tão legal, gente, porque quando prioridade em nossas vidas, Ele nos enche de amor e tem amor para todo mundo. Eu não preciso abandonar meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo. Eu não preciso abandonar meus filhos porque eu amo Jesus. Eu só preciso que Cristo seja o doador, aquele que me enche, me torna cheio do seu amor, para eu distribuir o amor dele para as prioridades dele. E a prioridade de Cristo são as pessoas que fazem parte da nossa vida. Irmãos, e por fim, quem nos envia se identifica tanto conosco. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu gosto de Jesus, gente. Olha isso aqui, por favor. Você devia fazer como eu faço. Você devia olhar para Cristo assim e falar assim: para onde eu vou? Olha só, quem nos envia se identifica tanto conosco, que nos transforma em uma fonte de bênção. Avise para as pessoas, por favor, avise para as pessoas, para te tratarem bem, que quem te tratar bem vai se dar bem, quem te tratar mal vai se dar mal. Olha como Cristo se identifica com a gente, gente. Olha para o final desse capítulo, versículo 40. Quem vos recebe, olha só, quem vos recebe, recebe a mim, e quem a mim me recebe, recebe aquele que enviou. Olha quem você é. Quando uma pessoa te recebe,
está recebendo a Cristo, está recebendo Deus, está recebendo o Espírito. E quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, em nome de, ou melhor, a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha como Deus quer abençoar as pessoas, se identificar com você. Sabe qual é a maior arma de Deus? Não é o que fazemos, é o que somos. E Ele então se identifica tanto com a gente, e por fim Ele identifica para que eu me transforme, Ele me faz de mim uma fonte de bênção. E quem se relacionar bem comigo vai se dar muito bem. Quem me trata bem vai se... Avisa isso para as pessoas, gente. Liga para essas pessoas que ficam te perseguindo, fazendo mal. Cuidado, hein? Cuidado, é melhor você começar. Cuida bem. Como é aquele cantor lá, Marcelo, que eu citei, o Dalton, né? Cuida bem de mim. Só o Marcelo lembra dessa música, porque é do tempo dele. Eu lembro da faculdade. Mande que as pessoas se relacionem. Olha, gente, você é um abençoador. Olha como isso funciona. Você está aqui para abençoar. Você é um abençoador. E o maior desafio é, você viu que Jesus falou, abençoa. Se não receber, a bênção volta para você. Você então, Jesus se identifica com você e faz de você um foco de bênçãos. Eu espero que vocês tenham se encontrado com Jesus no capítulo 10 de Mateus. É este que vos envia.